Bom, boa noite a todos. Voltamos aqui para mais um dia de seminário com Américo Sucena, um seminário de Falando com os Espíritos. Para aqueles que não conhecem, o Américo escreveu o livro Falando com Espíritos. Hoje é difícil de achar ou praticamente impossível de encontrar, mas ele tem seguido com esses seminários para nos auxiliar e auxiliar aqueles que trabalham em reuniões mediúnicas para colocar em prática o, boa parte da experiência que ele traz conosco. Obrigado, Américo. Pode. Muito bem. Então, nossas saudações, Jacareí. Quem mora em Jacareí é jacariense, então saudações jacarienses a todos. E meu boa noite oficial. Bem, eu queria saber de vocês o que ficou mais marcante dos procedimentos para espíritos minimamente necessitados, naquela hora em que a gente está fazendo propostas junto com o histórico, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós estamos no terceiro bloco do seminário, né? Espíritos minimamente necessitados. São espíritos que não apresentam grandes dificuldades no atendimento. Mas, é claro, às vezes há algum empecilho e a gente pode contar algumas histórias a mais, se for o caso, ou então terminarmos os espíritos minimamente necessitados e contarmos alguns micos pessoais, tá bom? Nós vimos esses procedimentos aqui, ó. Ouvir com atenção, obter o mínimo de histórico, não dá para fazer uma anamnese que nem faz um médico homeopata, né, que quer saber até de que lado da cama você sai, né, e se você pisa primeiro com o pé esquerdo ou com o pé direito no chão quando levanta. Não dá para fazer isso. A gente vai usar perguntas cirúrgicas, objetivas, direto ao ponto, quando não fica claro a história. A gente fala na segunda pessoa, o você, para não criar confusão. E se tiver que usar um adjetivo, tomar muito cuidado se esse adjetivo faz flexão, isto é, se ela concorda com o gênero masculino ou feminino, né? A gente não deve antecipar o que o espírito vê, ouve e sente. É ele que vai dizer o que vê, o que ouve, o que está sentindo. Então a gente pergunta e não afirma. Ah, agora você já está melhor. Não, quem vai dizer se ele está melhor ou não é o próprio. Que tem duas vezes a mesma coisa, preciso tirar. Evitar um atendimento religioso, a menos que venha no assunto, porque os espíritos podem ter outra religião. Se vier no assunto, a gente fala também de maneira religiosa. Respeitar a realidade, qualquer que seja, né? Evitar a curiosidade sem proveito, isto é, perguntar do que você morreu mesmo. A orientação é não falar em morte, até porque morte não mata absolutamente ninguém, só muda de lado. Focar o centro de interesse, que é a dor física ou dor moral, nós vimos exemplos. Está dando eco aí tem algum celular aberto ou computador. Só um minuto. Pronto? Não, não, peraí. Saiu. Deixa eu deixar. Não, deixa não. Já saiu, já. Acho Desculpa. que já parou. Pode seguir. Existe um aspecto que é o espírito apresenta uma deformação, mas para isso a gente vai precisar de sinais. Então, nós vamos chegar na parte dos espíritos que não falam para falar os sinais.
Ah, mas se o espírito fala, ele fala, se ele tocar no problema que ele tem de formação, a gente entra nessa história. Se ele não falar, quem tem que ajudar o médium, aliás, o esclarecedor é o médium, se ele também perceber qual é a deformação que o espírito tem. Ele pode ter um braço amputado, uma perna, enfim, né? Nós não vamos entrar nisso agora. Depois tem aqui usar frases curtas, uma de cada vez, palavras fáceis, devemos evitar gírias, ok, legal, porque o espírito pode não entender nada, né? Aguardar resposta, que é aquele tempo de espera, quando a gente faz uma pergunta, a gente precisa esperar a resposta. Entrar na história e na cena, se a cena é boa, fica na cena, se não, tira da cena. E, mais uma vez, verificar se há deformação do perispírito. Vai ser na parte 6, sinais. E verificar percepções, se o espírito tem percepção para quem vai encaminhar ou não. E, se for o caso, dilatá-la e ambientá-la. Ambientá-la fluidicamente, nós vimos essa opção na, na reunião anterior, quando a gente falou do Efigênio Vitor, naquela mensagem do World Builders, que vocês viram lá, né? Tudo bem. Alguma dúvida a respeito desses aspectos aqui que eu falei? Alguém tem dúvida? Pode responder aí, que eu dei uma dúvida, pode responder aí, não. Pode falar que não tem. Não, ninguém tem dúvida, médico. Opa, Tranquilo. então vou fazer pergunta. Muito bem. Bom, ficou faltando a parte em que a gente faz o encaminhamento. Nós não podemos terminar o atendimento do espírito e falar para ele agora, se vira, pode ir embora, está liberado. Tem que encaminhar para alguém, porque nas reuniões noturnas, dentro do centro tem defesa, fora do centro tem uma multidão de espíritos que às vezes estão atrás daquele que entrou lá. Então a gente sempre deve encaminhar para alguém, né? E tomar cuidado. Eu uma vez perguntei se o espírito estava vendo alguém para quem a gente ia encaminhar, ele falou que sim, eu falei, então vai com ele. Ele disse, ô louco, é ele que está me perseguindo. Então precisa tomar cuidado. Está vendo alguém? Estou. O que lhe parece? Confiável? Sim. Então vá com ele. Tem que tirar a dúvida antes. Tá bom? Vou compartilhar novamente com vocês. Seminário, parte 3. Falta um restinho de seminário. O encaminhamento é sempre feito para alguém, para algum espírito em condições, trabalhando junto à mentoria, para acompanhar o espírito. Giancarlo, pode falar. Américo, só um minutinho, tem uma pergunta. Pode falar, Gui. Opa, Meu nome é Guilherme. Quando eu penso que o espírito não consegue ver ninguém, consegue enxergar quem é o dele. certo. É para isso que a gente falou Américo, a que. pergunta foi: quando Eu, você conseguiu eu escutar? escutei. É o Guilherme que fez a Tá bom. pergunta, né? Ele perguntou quando o espírito não vê ninguém. Então tem que esperar um pouquinho para melhorar as percepções visuais. Eu dei dois exemplos de percepção, dilatação de percepção visual na reunião, no encontro passado. Eu falei do Adelino, da Raquel e do Sigismundo. O Adelino sai do corpo, não vê ninguém. Ele não é um espírito desencarnado, mas ele está fora do corpo. É como se fosse um espírito desencarnado que não estava enxergando o Alexandre nem o André Luiz, nem a esposa, nem a sogra. Aliás, nem a sogra. Ele só enxergava o Sigismundo. Mas na hipótese dele não enxergar ninguém, o que fez o Alexandre? Ele precisava enxergar o Alexandre, o Sigismundo não adiantava. Ele melhorou as percepções visuais auditivas. É um procedimento da mentoria, não é nosso. Se o espírito fala que não está vendo ninguém, então a gente pode dizer a ele, então presta atenção que nós vamos melhorar a sua percepção visual.
Dificilmente eles perguntam se dói, mas se perguntar, não dói nada. Só preste atenção. Se demorar um pouquinho, a gente pergunta: você sente a região visual aquecida? Porque algumas pessoas, alguns espíritos falam nisso. Tá meio quente o meu olho, né? Eles falam olho, mas na realidade é a região visual toda, né? Porque está entrando uma energia que nós não conhecemos qual e que melhora as percepções, né? Por exemplo, o André Luiz teve melhorias de percepção no livro Os Mensageiros antes de fazer a sua primeira viagem. Quer dizer, era a segunda. Na realidade, ele fez várias viagens até a casa dele para rever a família. Mas em Mensageiros, ele vai trabalhar pela primeira vez com Aniceto, acompanhado do médico, como ele, Vicente. E ele vai ao Ministério do Auxílio e tem a melhora das percepções visuais e auditivas. Quando ele sai do tratamento, ele reconhece que ele não sentiu diferença nenhuma. Mas quando ele chega para examinar lá em Campo de Paz os pacientes que dormiam, o Aniceto diz para ele: agora presta atenção naquela mulher que está dormindo. Na realidade, ela dormia, mas sonhava, porque o espírito, depois que entra no período humano, não para mais de pensar. Então ela sonhava. E ele entrou no sonho dela. Está dando eco. Então, ele viu coisa que ele não veria normalmente. Por quê? Porque ele não tem ele não conquistou o direito de enxergar. Ele precisa de um auxílio magnético. Na medida em que o espírito evolui, né, ele não precisa de auxílio, ele já enxerga. Ele vai enxergando cada vez mais dentro. Vocês conhecem uma russa chamada Natasha Denkina? Ela enxerga dentro do organismo, como se fosse visão de raio-x, e ela não usa óculos. É o olho normal dela. Ou seja, provavelmente nessas novas gerações nós vamos observar uma série de capacidades que nós desconhecemos. Uma delas é enxergar, e o Dr. Paulo César Frutuoso fala muito disso, enxergar dentro do organismo humano. Ele fala da medicina do futuro, em que um médico não precisa de raio-x. Ele enxerga dentro e abre o corpo enxergando dentro do organismo, faz a sutura, aliás, primeiro corta, né? Vai até o tumor, por exemplo, retira o tumor, enxergando dentro do tumor, enxerga dentro dos órgãos para saber se há metástase, retira o tumor, depois sutura, fecha tudo, sem precisar aparelho. Hoje já usam isso usando HoloLens. Eu tenho uma experiência para contar com isso, mas não é assunto do seminário, a gente fala numa outra oportunidade, senão a gente não chega no fim hoje. Então, a dilatação de percepções é quando o espírito diz que não está vendo ninguém. Aí tem que dar um tempo e pedir ao espírito esperar um tempinho, porque isso não é assim, né? Demora um certo tempo. Ou alguém vai adensar o próprio perispírito para ficar visível àquele espírito, ou então vão melhorar as percepções visuais e auditivas dele. O outro exemplo que eu dei foi da irmã Clara, que dilatou as percepções da Odila. E o interessante, vocês se lembram, vou mostrar a fotinho aqui, ela dilatou a percepção da Odila e a Odila só enxergou a Clara, ela não viu os três marmanjos de bigode lá atrás. O André Luiz à esquerda, o Clarencio no centro e o Hilário Silva à direita. Ela só viu aquilo que precisava, tá? Muito bem. Então, na hora de encaminhar, pode ser que a gente precise da dilatação de percepções antes de encaminhar. Por isso que eu já citei esse assunto. E agora vamos, na hora do encaminhamento, o que que faz, tá? Vou retomar aqui. Então, no encaminhamento,
tem sempre que encaminhar para alguém, né? E aí a gente pede para o espírito prestar atenção. Se ele estiver vendo, ele vai dizer que está vendo. E aí a gente confirma se o espírito que ele está vendo é confiável, porque pode não ser, né? E normalmente, eu pus esse desenho aí, é um espírito que atende, não vários. Por quê? Porque não tem um monte de. Tem um monte de espírito, mas para encaminhar basta um, a não ser que ele tenha dificuldades motoras. Aí dois devem fazer isso. Basta um espírito para fazer isso, tá? Então, indicar um acompanhante. Pode precisar ou não de percepção. Isso vai depender da resposta do espírito. A dilatação de percepção pode ser necessária e quem faz isso é a mentoria, a gente espera um instantinho e depois verifica. Se for preciso, o espírito vier com sono, encaminha também para a mentoria. Às vezes ele não vê ninguém, ele está cansado, dorme e vai encontrar depois só. Faz prece? Sim ou não? Faz prece? Depende. Depende. Eu acho que não. Não? Acho que não. Pede para ele fazer? Muito menos. Eu também acho que não. Onde é que a gente aprendeu isso? O Américo Suceno. Não, com Jesus. Jesus pedia para a pessoa que ele curava fazer prece, ó, faz uma prece, né? Pedia para agradecer. Jesus pedia, Não, também não. nunca pediu. Por quê? Porque se a gente pede, o sujeito não fez espontaneamente, não tem o valor, não tem valor. Pode ser até que ele faça uma prece sentida, mas se ele não está preparado e não percebeu a ajuda que teve, ele não vai agradecer. É por isso que muitas vezes, meses depois da pessoa ser atendido, na faixa da mentoria, naquela comunicação final, a mentoria abre mão de aparecer para encerrar a reunião e põe alguém que foi atendido lá. E aí sim, olha, eu queria agradecer vocês, eu fui atendido aqui. Aí tem valor. Então, não perca tempo em pedir para ele fazer prece ou pedir para ele agradecer. Não tem sentido. Ah, mas eu faço. Tudo bem, não tem problema, só vai demorar mais o atendimento. É uma coisa que a gente não precisa se preocupar. Vou compartilhar novamente a tela porque tem mais coisa. Então, não pede para espírito agradecer, né? Jesus nunca fez isso. Tá? Agora, se o espírito quiser agradecer, tudo bem, ele que agradeça. E na hora de encaminhar, tomar cuidado. Quanto mais específico a gente for, pior, tá? E é por isso que eu vou falar dos micos. Os micos acontecem principalmente nessa época, nesse momento do atendimento, na hora de encaminhar, porque a gente quer, né, que o espírito tenha uma série de benefícios e a gente ficar falando deles, tá? Então, vamos aos micos, tá? Cuidado com o mico do esclarecedor. Já jogaram mico? Lembram do baralho? Muito bem, então vamos lá. Micos do Américo. Eu falei para o espírito assim: agora vamos acomodar você numa maca. Ele disse assim: mas eu já estou na maca. Você não está vendo? Você não vai perguntar para ele se ele está na maca, porque se você perguntar, ele está achando que você não está vendo, né? Então, como é que a gente fala? Seja inespecífico. Agora vamos acomodar você, não importa onde, pode ser num sofazinho, num sofá-cama, numa cama de hospital, pode ser na maca, qualquer lugar. Quanto mais específico a gente é na hora de encaminhar, pior. Os micos acontecem aí, tá? E tem o mico do abre-olho. Esse mico não é meu, hein? Mas é de esclarecedor novato, né? Por quê? Alguém sabe por que o mico do abre-olho acontece?
Ninguém pagou esse mico ainda? Não sei não. Não? Como é que você sabe que Então, ele tem olho, ou se ele está com o olho aberto, fechado, de repente ele está então, virado de mas cabeça? esclarecedor novo, porque o médium fica de olho fechado, ele acha que o espírito está com o olho fechado também. Então, na hora de encaminhar, eu já vi o esclarecedor pedir assim: agora abre os olhos. Quem falou que ele está com o olho fechado? O médium precisa fechar o olho para concentrar-se, para perceber a ideia do espírito. Mas o espírito normalmente não fecha o olho, a menos que ele tenha algum outro problema. Então, eu, eu, e quando esse esclarecedor pediu para o espírito abrir o olho, ele falou: mas já estou com o olho aberto, horas. É um micão. Eu não quero pagar mico. Vocês também não querem. Então toma cuidado com o mico da maca e com o mico do abre-olho. Vamos ao próximo mico. O próximo mico é o mico da mãe. Esse mico eu também nunca paguei, tá? Mas tem gente que paga. Me contaram num seminário, a Lures, eu não vou falar onde. Vai que ele escuta, ele pega esse seminário na internet e aí fica sabendo que era ele. Mas ele sempre usava o recurso de chamar a mãe do espírito. Qualquer espírito, ele usava a mãe, porque ele achava que toda mãe realmente morre antes do filho, né? Então, e um dia o espírito falou: mas minha mãe ainda está na Terra, nem morreu ainda. Como é que ela estaria lá na reunião mediúnica? É mais difícil. Pode estar, se ela estiver dormindo, desdobrada, pode estar. É uma evocação. Então eu mandei fazer um artista fazer uma ilustração, né, desse sujeito que falava toda hora: sua mãe tá aí, né? Aí o espírito responde: é meu avô. Não tem nada de mãe aí nessa história. Porque quem que vai aparecer lá? Aquele espírito em melhores condições de receber o familiar, né? Isso se não for o guia, ou até alguém estranho, né? A gente não sabe. Esse mico do nasci assim fui eu que paguei. É, eu pedi para o espírito pensar como ele era antes da deformação, né? Como o Alexandre pede para o Sigismundo mentalizar a forma fetal. Está lá no capítulo 14 do Missionários à Luz, para ajudar na formação, no restringimento do perispírito, para ele ficar no tamanho de um nenê de 9 meses. Então, ele pede para Sigismundo mentalizar, né? Então, eu lembrei disso e pedi para o espírito: pense em como você era antes da deformação. Ele tinha um problema nas mãos, tá? Aí ele falou assim: eu nasci assim, pronto, e lasquei. Como é que resolve o problema? Desde quando você tem essa deformação? Antes de pedir para ele pensar, porque se ele fala que é desde o nascimento, então imagine como você gostaria de ter as suas mãos. Pense na sua mão normal, como de uma outra pessoa qualquer. Então, quando a gente não toma esses cuidados, a gente paga mico, né? E tem o mico do médico também. Esse eu paguei, né? O espírito está preocupado em ser atendido urgente, né? Eu não sou médico, né? Normalmente eu faço a dublagem do médico, porque nós vamos cuidar do seu problema. Presta atenção na sua dor, que ela vai diminuir e tal, né? Mas ele queria porque queria ver um médico de branco. A gente não usa uniforme para atendimento, né? Ele tinha uma certa lucidez. Aí, então, mas tem um médico na sua frente. Ele falou: não estou vendo. Ué, por quê? Porque ele não tinha percepção. Seguramente tinha alguém lá, mas ele não via, né? Então, precisa tomar cuidado. Esse mico do hospital eu também paguei.
agora vamos encaminhar você para um hospital. Ele falou assim, mas eu já estou no hospital. O mico de energia é ótimo. Eu paguei esse mico recente, logo depois da pandemia, em 2023. Nós começamos a ter reuniões mediúnicas ainda em 2022, no segundo semestre, né? Tivemos que limpar a caixa d'água, fazer uma limpeza em regra, porque o centro ficou 2 anos e meio fechado, tinha pó até na orelha, né? E aí o espírito está com a dor, né, no braço. E eu falei para ele: bem, agora vamos aplicar uma energia no seu braço. O cara devia ser eletricista, eu conhecia eletricidade, ele perguntou, mas é 220? Eu queria morrer, eu queria sumir dali. Ô, micão, eu nunca uso energia, né? E é difícil, porque o termo espírita para isso são fluidos, e pouca gente entende o que são fluidos, mas pelo menos ele não ficaria assustado. Ah, o que são fluidos? Bem, é uma forma de tratamento nova, que você vai conhecer e tal, né? Tomar cuidado na hora de falar que ele vai ser medicado. É uma medicação diferente. Não precisa entrar em detalhe, quanto menos detalhe, melhor. Ele vai sentir a melhora com a medicação. Que a gente costuma usar, Américo, agora eles vão tratar o seu braço, ou agora eles vão tratar a parte que está doendo. Então, mas se isso acontece logo no início, você perde a chance, você dispensa o espírito que eles vão tratar e você não conversa mais com ele. Fica no atendimento rápido demais. Você tem que aproveitar. Mas Os a espíritos gente estão ali. fala, enquanto eles estão tratando, eles Ah, vão. bom, tá bom. Essa A é uma gente alternativa. não coloca ou estão direcionando fluidos ou estão direcionando Tá energia. bom. Eu, pelo A menos, gente. costumo falar assim: enquanto a gente está conversando, eles vão tratar, eles já estão próximos de você, são amigos. é, eu gosto de usar o nós. Me incluo junto, porque se você melhora a dor do espírito, ele passa a confiar em você. Nossa, eu estava com uma dor aqui, agora eu não tenho mais, né? Então, e os mentores só agem depois que o esclarecedor fala. Já falamos isso aqui, que é para valorizar o esclarecedor, para dar autoridade, porque aí qualquer outra proposta que ele fizer, o espírito já viu que o esclarecedor resolve, né? A gente não diz que é médico. Fala, olha, nós vamos melhorar a sua dor. Presta atenção que a sua dor no braço vai diminuir. E quando falar isso, para de falar, porque senão ele não presta atenção na dor. Tem que parar de falar. Se continuar falando, ele não presta atenção. Dali a pouco você volta, e a dor? Ah, tá igual. Tem que esperar a dor diminuir, porque se é a primeira coisa que ele fala, que está com dor, é a coisa mais importante, é a necessidade central dele. Tem que esperar a dor passar para continuar vendo se há outras necessidades. Encontrar alguém, sei lá, eu. A dor é fundamental. Às vezes é dor moral. Nós contamos aqui a história da diferença da dor moral e da dor física. Dor física, né? Dor moral, por exemplo, é mais difícil resolver. Eu contei a história da, da Cremilda, lembra? Que ela estava na gaveta do. Não é velório, na geladeira lá do crematório. Necrotério. No Necrotério, necrotério. isso, necrotério, exatamente. Ela tinha medo da morte. Aí o Aniceto chegou lá. Ah, nós mudamos a sua medicação, agora já sabemos o que você tem. Ah, doutor, que maravilha. Quer dizer que eu posso dormir tranquila? Pode, dorme tranquila, vai ficar bem. Aí ela já estava totalmente desligada do corpo. Ele simplesmente atirou do corpo. Ele aplicou fluidos, sedou-a, tirou-a com os braços, porque perispírito pesa, e entregou na mão do noivo. Estava tentando falar com ela, contei essa história aqui. Então, é dor moral, ela não tinha dor física. Pelo menos ela não reclamou de dor física, já tinha desencarnado.
Vou ver se tem mais mico aqui. Tem. Tem mais mico. Paguei também. É para ficar esperto. Quanto mais mico paga, mais esperto a gente fica. Então, depois do mico da energia, eu paguei o mico do só tem um. Eu achava que o espírito via um monte de espírito, auxiliares, mentoria, todo mundo, né? Eu falei, ó, tem um monte de espírito aí. Ele falou, só tem um. Então, precisa tomar cuidado, porque ele pode estar só vendo um. Tem um monte. Tem até espíritos necessitados que ele pode não estar vendo, por alguma razão, né? Normalmente eles veem os espíritos necessitados e dizem, às vezes reclamam, tem muita gente chorando aqui e tal. Não, mas normalmente a gente encaminha para um espírito só, né? Porque você não precisa levar alguém encaminhando para 10, 5, 2 se necessário, se for alguém que está acamado ainda, precisar de marca, né, de acomodação. Normalmente um espírito é capaz de acompanhar alguém que pode se locomover, né? Tudo bem. Agora vamos aos testes. Falei que ia fazer pergunta para vocês. Vamos lá. Exercícios. Todas as alternativas são possíveis. Todas, tá? Algumas são inadequadas, tá bom? Caso número 1. O espírito diz assim: você pode me ajudar? Vez do esclarecedor. Alternativa 1. O que você precisa? 2. Claro que ajuda. 3. Não te ajudar seria não te amar. 4. Estamos aqui para isso. Qual das 4? Falou que você Alternativa precisa. 1, que você Ou ele está precisa. aqui para isso. Estamos aqui para isso. Vou falar Que eu um te mais. ajudo. Claro que eu te ajudo. Estamos aqui para isso. Então, tem 3 respostas, né? Então, a gente pode usar pelo menos essas 3 que vocês disseram, a 1, a 2 e a 4. Mas se você quiser economizar falação, qual que você usa? Estamos aqui para isso. O que você precisa. O que você precisa, vai direto ao ponto. O que você precisa, vai direto ao ponto. Por isso que eu te falei em perguntas cirúrgicas, né? Ah, mas está errado falar claro que ajuda? Não, não está. Não está errado. E estamos aqui para isso, também não está. Até não te ajudar seria não te amar, também não está errado. Mas você não vai direto ao ponto, tá? E pode gerar uma conversa paralela, tá? Caso 2. O Espírito diz, é que meu filho morreu antes de mim e eu não o acho. Me ajuda a procurar? Alternativa 1. Seu filho está bem, já foi atendido. Alternativa 2. Espera só um minutinho que os mentores vão te ajudar. Alternativa 3. Talvez ele esteja perdido como você. Alternativa 4. Me fale um pouco do seu filho. Qual das 4 é a melhor? Ou a menos pior? E fale um pouco do seu filho. A quarta. Optaria pela quarta. Também optaria pela quarta. A 1. A 1? Como é que você sabe que ele já foi atendido? É mais pelo consolo, pela intenção de consolá-lo. E se não for Focar verdade? nele. E se não for verdade? A gente não sabe. É. A gente não sabe. A gente não sabe que filho é esse. Se for um filho marmanjão, por exemplo, criminoso, que ela está procurando, pode ser que ela não encontre. Eu estou fazendo uma afirmativa. Eu já estou imaginando que o filho é pequeno. Não necessariamente. Filho não quer dizer que ele é pequeno, médio ou grande. Pode ser qualquer dos 3. Então, o menos perigoso é, me fale um pouco do seu filho. Porque aí você vai ter uma ideia qual é a idade dele, cor do cabelo, com roupa estava vestido. Eu contei a história aqui para vocês de uma mãe que queria, que não achava os filhos,
que ela tinha morrido, mas ela não sabia dos filhos. Ela queria ver os filhos. Eu contei para vocês? Não? Tá bom. Então, chegaram a me dizer: ah, desvia a atenção da mãe, fala outra coisa. Desviar a atenção da mãe dos filhos, do pai pode até ser, da mãe você não vai conseguir. Então, ela queria porque queria ver os filhos. Primeira pergunta: quantos são? Dois. Tá bom. Me fale um pouco do mais novo, que normalmente a preocupação é com o mais novo, né? Quantos anos? Aí ela disse a idade e descreva o seu filho. Cor do cabelo, cor dos olhos, com que roupa estava, camiseta, shortinho, de sandália, descalço. Porque quando ela está aflita e você pede para descrever o filho e diz que nós vamos procurar os seus filhos, a mãe já fica focada em te dar a informação dos filhos, né? Ela descreveu o primeiro, pedimos a ela que descrevesse o segundo. Agora descreva o mais velho. Quantos anos tinha? Ela disse a idade, cor do cabelo, cor dos olhos, da roupa, do calçado. Quando ela falou isso, a gente disse a ela: olha, nós vamos procurar os seus filhos. Os espíritos sabem onde eles estão? Sabem, já investigaram, já sabem tudo. Quem não sabe? O coitado do Do esclarecedor. esclarecedor. O esclarecedor nunca sabe de nada. Por quê? Não tem psicometria, que nem a enfermeira Luciana do livro Obreiros da Vida Eterna. É o meu sonho de consumo. Então, instantes depois, alguns segundos depois, falaram: nós vamos apresentar a você, né? Era a mãe que estava falando, algumas imagens. Dá uma olhada, vê se você reconhece o seu filho, os seus filhos, né? E ela foi vendo as imagens e falando: esse não, esse também. Eles são eles, são eles. E como eles estão? Estão bem, mas isso é uma foto, né? Nessa hora eu olhei para a mentoria: vocês mandaram uma foto, tem que mandar um filme. Eu brinquei, né? E enquanto eu estava preocupado com isso, ela disse assim: ah, eles estão se mexendo. Mas estão bem? Perguntei. Estão. Ou seja, não tinha nenhum ferimento, não tinha nada. Qual das duas alternativas aconteceu? Os dois morreram também e foram ajudados já. Ou estão na Terra e já foram ajudados. A gente não sabe, né? Agora vamos cuidar de você. Quando você estiver bem, você vai poder vê-los. Porque, na certeza de que eles estão bem, ela se deixou cuidar, né? E aí, se eles estiverem encarnados, eles vão poder falar para ela: olha, você vai visitá-los durante o sono, quando eles saírem do corpo. E se eles estiverem desencarnados, ela vai visitá-los depois que estiver bem, né? Luciano, Diga. dentro desse Pode. exemplo que você comentou, como é que o esclarecedor tem essa percepção de que de ter recebido essa informação sobre os filhos para poder passar para a mãe? Quem tem a informação é a mentoria. Você precisa confiar na mentoria. Ninguém aparece lá de primeira vez com um problema e que a mentoria não sabe. Vocês viram a mensagem do Efigênio Vitor? Os arquitetos espirituais vasculham o psiquismo do espírito para saber o que ele precisa. O psiquismo, coisa que a gente não consegue. Eles sabem tudo a respeito do espírito que vai ser atendido, porque senão não tem sentido atender. Você precisa confiar na mentoria, tá? Ah, entendi. Então, foi uma percepção do esclarecedor Não da é paciente. percepção, é certeza de que numa reunião mediúnica, ninguém é levado lá sem que os espíritos saibam o que aconteceu. Eu não sei se eles morreram ou não, os espíritos sabem. E sei que podem mostrar para ele uma cena, né? Isso a gente adquire confiança com o grupo. A gente trabalhou com o mesmo grupo 34 anos. Se eu não tivesse confiança, 34 anos. Entendi. Entendi. É claro que com 2, 3 anos de grupo,
5, não tinha essa confiança. Confiança foi adquirida com a mentoria por esse tempo de serviço, né? Aí o grupo envelheceu, o dirigente, inclusive, e quiseram abrir um grupo à tarde, para não ter que ir à noite, né? São Paulo, capital violenta, tomar cuidado à noite e tal. Então, abrimos um grupo à tarde. Um dos esclarecedores assumiu o grupo à tarde, também já estava aposentado. E aí eu passei a dirigir um grupo de trainees. Eu é que treino esclarecedor, médio falante. Fala, Giancarlo. Oi, Américo, boa noite a todos. Só Jean Paulo, para Jean lembrar, Paulo. né? Diga. O, o- Todos os livros do André Luiz em que ele mostra reuniões mediúnicas, ou não, ele mostra que sempre, né, sem exceção, sempre as reuniões são planejadas do lado espiritual. Isso, Pode é. não ser por nós, Não, encarnado, que a nós não gente faz conseguimos tudo no planejar. atropelão. Não, e a gente A faz tudo gente no planeja o atropelão. lado de cá, eles planejam o lado de lá, né? A Mas gente tudo é planejado, planeja. inclusive com muita antecedência. Isso. Um exemplo disso é lá no livro Ação e Reação, onde você vai vendo que não tem lógica, não tem lógica. Depois, lá no fim, ele monta o encontro com a mãe. Então, o planejamento deles vai muito além do É, que a gente possa imaginar. no Então, livro, não tem lógica um espírito desse vir numa reunião e pegar todo mundo improviso. de supetão no plano espiritual. Isso É. não existe, né? Já aconteceu emergência. Emergência já aconteceu, Jean Paulo. Eu me lembro de uma médium vidente, quando nós a tínhamos no grupo, ela viu, de repente, no meio da reunião, entrar um grupo de espíritos trazendo um motoqueiro que tinha sido acidentado próximo ao centro e que ia morrer. Só que ele tinha mérito. E os espíritos levaram-no à reunião para tratamento e preparação, porque ele ia desencarnar. E ele não se comunicou, ela viu. Então, é um atendimento de emergência. Às vezes aparece uma emergência, não deu para improvisar. O sujeito morreu naquela hora, ou ia morrer ainda, né? Isso pode acontecer, mas normalmente os atendimentos são Mas, planejados. mas mesmo nesse caso, o plano espiritual, Você sabe da né, eles história. conseguem visualizar, entendeu? Coisas que nós Isso, não exatamente. conseguimos. Então, É, mesmo nesse caso, perfeito. tá, eles planejam o que vai acontecer naquela reunião, naquele encontro. Então, o plano espiritual não trabalha na doideira, é sempre É, com planejamento, e mesmo que seja uma mesmo nas emergência, eles emergências. conhecem as histórias por trás aí. Deve ter algum psicômetra que enxerga a necessidade, porque a pergunta que eu fiz à médium vidente foi essa: como é que eles sabem que ele tem mérito? É claro que eles têm que saber se ele tem mérito ou não, né? Então, não tem. E o Alexandre, no Dicionário da Luz, ele diz: por que que usa encarnado para fazer esclarecimento? E o Alexandre fala para ele: eu contei isso no nosso primeiro encontro. Nós temos equipes especializadas para atendimento. Porque antes de Kardec não tinha reunião mediúnica. Como é que faz? Não atende ninguém? Morre gente todo dia, desde priscas eras, desde a Idade da Pedra. E por isso que Jesus nos alertou: deixai aos mortos que cuidem dos mortos. Eles sabem cuidar dos mortos melhor do que nós. Nós só fazemos primeiros socorros. Só primeiros socorros. O segundo socorro é da mentoria. Nós não conseguimos fazer. O Libório, por exemplo, lá no Domínios da Mediunidade, já que você citou, João Paulo, as obras de André Luiz, o Libório é atendido pelo Mário Silva, dirigente e esclarecedor do grupo, que era um grupo considerado padrão pelo Aulus, por isso que levou o André e o Hilário Silva a essa reunião. E o
e o espírito foi atendido lá e baixou o hospital. Baixou o hospital. E eles, depois da reunião, ele, Aulos, Hilário Silva, André Luiz, foram até o hospital visitar o Libório. Estava de cama lá, foi internado na vida espiritual, num hospital da vida espiritual. Está escrito isso lá. Ou seja, nós não vamos cuidar do Libório aqui, ele tem que ser cuidado lá. A gente só alivia a dor, a aflição, esclarece minimamente. Mas é isso sim, João Paulo, eles sabem tudo a respeito do atendimento. É diferente aqui na Terra, né? Porque aqui, quando você baixa o hospital, ninguém sabe o teu histórico. Se você nunca esteve lá, não existe uma planilha com a sua história médica, o médico vai ter que entrevistar lá. Se tiver mal o paciente, não conseguir falar, ele tem que entrevistar um parente. Olha, o que está acontecendo com ele? Tem diabetes? Tem pressão alta? Né? É tudo improvisado, porque se ele não tiver um cadastro anterior, ele não sabe nada. Ele vai saber, ele, eventualmente, tem uma lesão, precisa de cirurgia urgente, fratura exposta. Não dá para ficar no pronto-socorro esperando a morte da bezerra, como dizia um professor de português meu. Tem que ir direto para a sala de cirurgia. Agora, qual é o grau da lesão? Que nervos comprometeu? Ele vai descobrir lá na hora. Nós não temos medicina preventiva de alto nível como tem na vida espiritual. Mas foi bom você falar isso, porque realmente não tem improvisação. É por isso que, por exemplo, tem grupo espírita que faz a reunião a triagem, faz uma triagem no centro, enquanto a reunião mediúnica está acontecendo, e a pessoa está obsidiada. Ah, pode deixar que nós vamos atender o obsessor ainda hoje. Como assim, ainda hoje? Não pode garantir isso. Isso é administração dos espíritos, é da mentoria. Nós não temos ação sobre isso, não podemos garantir nada. Aliás, no capítulo da obsessão do Missionários à Luz, o Alexandre, eu já alertei isso. Ah, vou alertar ainda. Quando a gente chegar nos espíritos perseguidores, eu vou fazer esse alerta. Ele diz assim: não prometam cura de obsessão. A gente não tem ideia de como ela começou, e não é em 5, 10 minutos que a gente vai resolver o problema. Eu me lembro que nós tínhamos um casal de escravocratas, chegou no centro, perturbadíssimo. Nós trabalhamos 1 ano e meio, quase 2 anos com eles indo lá ao centro antes da reunião começar, depois eles iam embora. E ao longo desse ano, não sei se foi 1 ano e meio, mas foi quase 2, né? A gente foi atendendo vários espíritos. Eles iam para casa depois que tomavam passe, ficavam lá meia hora antes da reunião começar, iam embora antes da reunião começar, ouviam a leitura preparatória, saíam, tomavam passe, saíam da sala, iam para casa com a obrigação de fazer um evangelho no lar, sintonizando a reunião, moravam próximo ao centro. E nós ficamos trabalhando um monte de tempo. Eu não sei se eu contei uma história desse caso aqui, mas eu posso contar, se der tempo ainda hoje. Pode contar. Viu, Américo? Eu lembrei, Diga. eu lembrei de mais uma coisa aqui, que Sim. aí é uma preocupação que o médium vai ter que ter, não só ele, como o esclarecedor também, que o André Luiz também explica isso, que às Sim. vezes pode ter uma dificuldade de contato entre o esclarecedor ou o médium com aquele espírito. Então, o plano espiritual fica. O André Luiz mostra, eu não lembro em qual livro, que o plano espiritual planeja há muito tempo antes, levando ou o esclarecedor ou o médium a estar tendo contato com esse espírito, para que num determinado dia ele tenha condição, o esclarecedor, de conversar com ele, Isso. ou o médium de trabalhar com ele. Porque, às vezes, são espíritos que a gente ou tem repulsa por algum problema de passado, ou por tipo de comportamento, ou como o espírito se apresenta. Então, isso também mostra a responsabilidade do médium
de não faltar nas reuniões de desobsessão, porque às vezes os espíritos Contam com ele. fizeram esse trabalho com o médium e o espírito muito tempo fazendo esse contato acontecer, aí no Isso. dia do acontecer o médium falta na reunião. É lógico que o espírito não vai ficar sem ajuda, eles vão levar para um outro lugar, onde haja um médium que tenha condição de trabalhar com ele, ou um esclarecedor, mas aquele médium ou aquele esclarecedor em específico atrapalhou tudo. Isso aí, o André Luiz esclarece, deixa isso bem, bem claro, essas responsabilidades. E esse tipo de planejamento também. Me lembro da Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias no Suicida. Eles tiveram que trazer alguns suicidas lá da instituição Maria de Nazaré, da colônia correcional, para serem tratados aqui, porque aqui os fluidos eram mais densos e eles conseguiriam ver a vida passada através da tela ectoplásmica. Então, eles convidaram 20 médiums, né? 4 mulheres se comprometeram de maneira a não faltar, e 2 homens também. As mulheres foram, os homens faltaram. E o apoio delas foi incondicional. Na vida espiritual, visitadas durante o sono, foram visitadas, sabiam que iam ter problemas, iam se sentir mal durante o transe mediúnico. Eles ficaram 2 meses, trouxeram vários espíritas suicidas que precisavam da intervenção de fluidos mais densos. Está escrito isso lá no livro Memórias no Suicida. Depois de 2 meses, retornaram à vida espiritual com os esclarecimentos definidos. E essa conexão médium-espírita é mais delicada do que com o esclarecedor, né? O esclarecedor não necessariamente precisa ter isso. Por exemplo, eu nunca senti uma aproximação de espírito. Eu posso ter ido falar com eles durante o sono, mas nunca senti uma aproximação, por exemplo, no dia da reunião, logo cedo ou no dia anterior. Os médiums sentem isso. Eu já expliquei aqui que é como a gente fazer conexão de um fone de ouvido sem fio. Esse aqui tem fio, tá? Esse aqui tem fio. Mas se eu tiver um fone de ouvido sem fio, ele tiver Bluetooth e o computador tem Bluetooth, você faz a aproximação, liga os dois e espera. Primeira vez ele demora, mas ele configura. Na segunda vez, ele está conectado. É isso que é a maneira de explicar por que eles levam o espírito na casa da médium ou do médium, ou no dia anterior, ou no dia da reunião, para fazer a primeira conexão. Porque quando chega na reunião à noite, já está conectado. É mais fácil, né? É a maneira que eu tenho de explicar. Sabe? Pode não ser exatamente isso, né? Mas pelo menos isso dá um certo sentido, né? Deixa eu contar aqui a história do Eu Não Acredito. Já é assunto do próximo bloco, tá? Mas eu vou contar. Compartilhar aqui a tela com vocês. Então o espírito está bravo e diz, sua primeira frase é: eu não acredito. No que você não acredita? Vocês estão ajudando aqueles 2. De que 2 você está falando? Você sabe muito bem. Olha, estamos atendendo vários casos. Você pode ser mais claro sobre quem são? Aqueles 2 caíram daqui agora há pouco. Era o tal casal de escravocrata. Você se refere ao casal que tomou passe? Sim, e vocês ainda os estão ajudando. Eles fizeram alguma coisa ruim para você? Claro que fizeram. Isso aconteceu nessa vida em que eles estão? Você sabe que não. Bravo, ele ficava mais bravo do que eu estou fazendo aqui, dublando o espírito bravo, mas não é assim tão calmo. Ele estava bravo mesmo. Então, eles não se lembram do que fizeram, não é? E vocês querem ajudá-los. Eles não lembram do que fizeram. Essa frase é longa, mas tem horas que precisa fazer uma frase longa. E ao nos procurarem, apenas relataram que estão sob alguma influência que não é boa.
E você queria que fosse boa? Bem, se eles não lembram o que fizeram, é justo que você me coloque a par do que aconteceu. Não quero lembrar disso. Como posso saber que você está dizendo a verdade? Porque eu estou dizendo. Então me conte alguma coisa do que aconteceu. Ele está pensando se vai contar ou não. Enquanto isso, espera. Ele não respondeu, é a vez dele. É muito difícil lembrar disso. Aí ele falou nesse tom de voz. Então, ou seja, conta mais. Ele não fala na hora, espera. Eles nos maltratavam. Sim, ou seja, conta mais. Prioridade é dele. A história é ele que tem que contar. Eu não devo me meter nessa história, a não ser se não ficar claro, perguntar alguma coisa cirurgicamente. Roubavam nossas crias. Quando ele falou isso, é que a gente percebeu que o casal era escravocrata. Antes dessa comunicação, a gente não sabia que ele era um escravocrata. Sim, ou seja, continua falando. Usavam nossas mulheres. Era muito comum, né? Os feitores e às vezes até o, o senhor do engenho, né? Usava as mulheres dos escravos, sem que a esposa soubesse. E aí uma perguntinha sutil. Você e todos os seus companheiros que agora estão se vingando, eu não terminei a frase. Eu ia perguntar se eles estão aqui, porque ele se referiu. Em outras reuniões, eles tinham feito referência a mais gente que estava na reunião. Sim, todos eles foram torturados. Ora, para quem leu Casa Grande em Senzala, sabe que na Casa Grande a ama de leite era tratada como se fosse uma dama e também a cozinheira ou o cozinheiro era tratado muito bem tratado, porque senão eles envenenavam o patrão e a patroa, a família toda. Então, não é bem assim. Era uma situação difícil para esse tipo de escravo, tanto que eles não dormiam na senzala, eles dormiam na casa grande. Tinha um quarto só para aqueles que eram de confiança da família. Quando ele falou que todos foram torturados, voltamos a insistir: todos os que estavam lá estão aqui? Não respondeu na hora. Voltamos a insistir. E então, todos estão se vingando? Não. Você se lembra de alguém que esteve lá e não está aqui agora com vocês? Sim. Pode me dizer quem? Não falou ou está pensando? Quando isso acontece, a gente espera. A vez é dele. Eu não devo fazer outra pergunta agora. Tem que ser aquela que ele tem que responder. Se ele não responder, faz de novo. Igual. Você pode me dizer quem? Meu filho. E aí ele se emociona quando fala do filho. Já lhe ocorreu saber onde ele poderia estar? Não. Quer dizer, o filho, que era a coisa mais importante para ele, ficou em segundo plano. Ele queria se vingar do casal. Parece que você tem uma visita. Aqui é puro chute, hein? Espera. Ele entra em choro convulso. Você vê alguém, ele faz sinal de cabeça que sim, porque ele não conseguia falar. Essa pessoa lhe diz alguma coisa, disse que temos muito que falar. Então vá. Moço, eu já estava sentando na cadeira, ele chama, esse moço aí faz tempo chulo, isso faz mais de 30 anos. Agora sei que vocês não estão ajudando só o casal. Obrigado. E só no final da reunião é que eu vinha saber que era o filho dele que foi lá. A médium viu o rapaz entrar, por isso que ele se emocionou. Ele viu o filho, não viu o outro colega, ele viu o filho, que ele não via há muito tempo, né?
Fala, Walter. Luciana, como não se emocionar numa situação como essa e acabar, de repente, perdendo o controle? Porque eu aqui em casa, sentado no sofá, te ouvindo, já estou emocionado. Você imagina eu na sala, que choro por qualquer coisa. Eu já me emocionei também, Walter, mas a gente, como já tem muita janela, a gente segura a emoção, né? Eu já cheguei a chorar, inclusive. E vocês vão ver quando foi que eu chorei. Essa história está no próximo bloco. Eu chorei junto com o sujeito, né? Mas deu para falar. A voz estava embargadíssima, né? Mas é muito interessante porque a gente já viu isso, que o que ajuda o espírito a se regenerar é a emoção, né? O afeto, né? O carinho. Ele precisa estar emocionado. Fala, Jean Paulo. E mais um detalhe, né, que eu aprendi também na vivência nas reuniões de desobsessão, é que quando o espírito se apresenta dessa forma que você explicou, pela plasticidade do perispírito, ele se apresenta exatamente do jeito que ele lembra como foi o desencontro. Ele não tinha tido outra encarnação senão aquela última, na época da escravatura. Não, por exemplo, se ele era pequenininho, né, jovenzinho, o Sim, espírito se se apresenta, põe perfeito. O filho, naquela né? condição O para que filho ele se apresenta possa naquela condição. saber que Legal. é com ele que ele está falando. Isso. Tem razão, porque se o filho era menor e aparece adulto lá, pode ser que ele não consiga se emocionar. Então, você tem razão. Ele apareceu com a forma que ele pudesse reconhecer, né? Se aparece um barbudo lá, já idoso, né? Como é que eu vou saber que ele é o meu filho, né? Realmente, esse é um detalhe muito sutil, né? Muito bem. 20h35. A gente vai até as 21h, Isso. é isso? Ah, tá. Então tem chão ainda. Vamos ao caso 4 aqui. Deixa eu compartilhar. Caso 4. Então, o espírito fala assim: isso não vai dar certo. Esclarecedor. Alternativa um: a partir de hoje tudo vai dar certo. Alternativa 2: para Deus tudo é possível. 3: nós vamos ajudar você a resolver o problema. 4: o que não vai dar certo? Acho que é 4. Mais votos. Pelo menos mais 2 ou 3. É a 4. Quatro. Quatro. Quatro Dois também. votos. 3 votos Acho que é pela quatro. 4. Mais alguém? 4 também. Isso, vai direto ao ponto, já Aqui pela todo mundo mesma. foi na 4, ó. Todo mundo foi na 4, exatamente. Essa é a ideia. Vai direto ao ponto, já pergunta o que não vai dar certo e espera ele falar. Américo, por que você não colocou as respostas depois? Porque a gente inventou isso. Se ele dissesse isso não vai dar certo, eu não sei o que ele faria. Mas eu sei que a primeira pergunta que eu faria a ele era isso aqui que não vai dar certo. Porque você não sabe que não vai dar certo. Tem que perguntar para ele. Ele que tem que dizer. Então, não tem o resto da conversa. Essa conversa foi imaginária, supondo uma primeira frase. A gente só tem resposta para a primeira frase. O que ele vai falar depois, não sei, não é um caso real. Tenho vários casos reais para contar para vocês. Mas esse aqui não é apenas um teste para iniciar o atendimento. Caso 5, o espírito repete várias vezes: isso é meu, ninguém me tira. E faz isso várias vezes, tá? Isso é meu, ninguém me tira. O esclarecedor pergunta: de que você está falando? Não interessa. Próxima pergunta do esclarecedor. É que nós queremos te ajudar. 2, você não precisa mais disso. 3, você não vai conseguir guardar isso. 4, guarde bem escondido para ninguém mexer. Esse é um caso real. Esse é um caso real.
Qual é? Eu Qual é usaria a a quatro. resposta mais Eu empática? acho que deveria ser a primeira. A1. Não? Nós também. Todo mundo vai na primeira? Eu acho que sim. A É. um. Então, A1, mas acho que é eu, 1. eu fui Eu na usaria quarta. a quatro. Isso, eu usaria a quarta também. Aliás, eu usei a quarta. Porque aí ele não ficou preocupado com que eu fosse lá tirar dele. Guarde bem escondido, para ninguém mexer. E aí ele se abriu, porque ele sentiu confiança no esclarecedor, né? Porque a gente fala que quer ajudar e o sujeito, primeira coisa, o que que ele tem que a gente não pega? Dinheiro, né? Barras de ouro, ele não sabe. Primeiro você tira o foco dele, Isso, daquela coisa que ele quer esconder, isso, para isso, depois você falar, isso. não, então agora a gente Exatamente. vai te ajudar. Tira o foco. Aqui é tirar o foco mesmo. E aí, na conversa, a gente conseguiu o resultado. Tá? Eu perdi essa conversa inteira, mas eu lembrava dessas duas falas dele. Eu perdi o arquivo. Talvez eu ache num HD, porque faz tempo que isso aconteceu, faz mais de 30 anos. Eu não consegui achar O ainda. Américo, Fala, fala. eu acho que a quarta é meio perigosa. Por quê? Tem uma palestra do Divaldo que ele fala de um caso Hum, que o problema do cara, do espírito, era uma fazenda. E sim, aí os espíritos que foram atender, porque ele estava assombrando a fazenda, que certo. era uma fazenda dele que mataram ele para ficar com a propriedade. E ele falava isso, que ninguém tomava dele, não, né? E aí o que que os espíritos fizeram, né? Que depois o Divaldo mostra que teve até uma brincadeira entre eles. O mentor daquele grupo se ofereceu para comprar a propriedade e ele aceitou. Então ele criou dinheiro, né? E comprou a fazenda e assim ele pôde levar o espírito. Aí um dos participantes daquele grupo falou: pô, mas você enganou ele com dinheiro, você mentiu para ele. Ele falou: não, mas ele só entregaria Isso, também vendo a materialização do que ele precisava, que é dinheiro, que ele era né, aficionado em bens. E ele comprou por muito dinheiro. Então, desse jeito não tem como esconder. Né? Então, você tem que saber o que é que ele não está querendo que seja tirado dele. Né? Porque é. se de repente você pede para guardar e é uma fazenda, como é que ele vai Não, guardar a mas fazenda? Não, não cabe no bolso. mas a gente supôs que ele tinha na mão, que ele não queria que tirasse, né? Agora, pode ser a fazenda. Não é a melhor alternativa, eu concordo. Pode ter uma centena de alternativas, né? Mas na época foi o que me ocorreu. Eu usei essa e deu certo, porque não era uma fazenda, era dinheiro. Não lembro exatamente o que, mas era, não sei se era barra de ouro ou moedas de prata. Ele tinha coisa na mão. É a única E, coisa que eu lembro, né? Diga. e também Fala, não é Walter. uma ciência, também não é uma ciência exata, né? Às Não, não vezes você é, vai não é. Não jogar, é. tirar cara ou coroa e vai, vou nessa Isso, e Deus isso. me ajude. Então, eu estou contando aqui os meus melhores momentos. Os piores momentos eu nem conto, a não ser os micos. Mas eu já Ah, entrei em roubada, né? Porque eu não entendi o problema e me danei todo, né? Quem é que não teve esse problema com o esclarecedor? Não tem psicometria, né? Que nem a enfermeira Luciana. É o meu sonho de consumo. Mas tem uma outra história que é semelhante a essa que o João Paulo contou, que está num dos livros da Ivone. Não é o Devassando o Invisível, é o Estudando a Mediunidade. O que que aconteceu? Ela tinha uma sobrinha que comprou uma casa que foi construída em cima de um casebre, né? E a sobrinha começou a sentir a presença de um espírito lá. Então, Dona Ivone foi convidada a entrar nessa história para ajudar. E, é claro, Ivone tinha desdobramento lúcido
E ela foi até a casa da sobrinha durante o sono e conheceu lá o seu Pedro. Seu Pedro tinha tido problemas gastrointestinais, faleceu por causa disso, e ela teve a seguinte orientação, do mentor dela: olha, quando você for falar com ele, você só não pode falar que ele morreu. E ela tentou de tudo quanto é jeito tirar o Pedro de lá, para ele ir para um hospital. Na vida espiritual, claro, sem falar que ele estava morto. Porque também tem hospital na vida espiritual, né? O André Luiz é a prova disso. Logo no nosso lar, ele baixa o hospital em nosso lar. E ela não conseguia. Várias noites, em desdobramento lúcido, ela tentou convencer o Pedro a sair de lá. Aí, um espírito que a acompanhava, não o mentor dela, o Charles, Charles era o mentor dela, falou para ela: ô Ivone, por que você não compra as terras? Que a única coisa que ele tem é a terra. Se ele perde aquilo, não tem dinheiro para nada. Ele está preocupado, né? Aí, claro, na vida espiritual tem um jeito de, assim como o, no laboratório do mundo invisível, o Kardec diz que o sujeito formulou uma caixa de rapé com a mente, não é toda. São construções temporárias, a gente já falou sobre isso. Elas não vingam porque só mesmo um co-criador pode fazer uma construção definitiva, né? Então, eles formularam essas moedas, né, esse dinheiro, e ela comprou e o sujeito saiu da casa e foi baixar o hospital. Ficou feliz da vida. Por alguma razão, não podia falar para ele que ele tinha morrido. Isso ela escreve, ela escreveu essa história. Essa história está em livro da Ivone, no, não no Devassando Invisível, né, no outro, tá? Onde ela conta um monte de história. Caso 6. Esse caso aqui é interessante. Posso fazer uma pergunta? Esclarecedor responde: pode. Não está aparecendo. Ah, não, desculpe, eu não compartilhei. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Opa, caso 6. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu morri? Alternativa 1. Faz tempo. Alternativa 2. Pode parecer, pode não parecer, mas você morreu. Alternativa 3. Por que você diz isso? 4. Você morreu, mas não morreu. 5. Para quem não acredita na vida após a morte, você morreu. Para quem acredita que a vida continua, você não morreu. Isso é para brincar, né? Eu Eu coloquei usaria 3. Isso, é a 3. A 3 que é a resposta adequada. Por que você diz isso? Por que ele está falando que ele acha que morreu? Ele tem que dizer alguma coisa. Ah, eu falo com família lá de casa, ninguém me responde, né? Tá maduro para saber. Quando ele pergunta se ele morreu, a gente vai dizer que ele morreu. Mas antes, quer saber o que ele está percebendo que a gente não sabe, né? Por que você diz isso, né? Caso 7. Opa, caso 7. Eu quero voltar para o hospital. Alternativa 1. Mas aqui é um hospital. Alternativa 2. Não precisa mais, você morreu. Alternativa D. Por que você diz isso? 4. Você está sentindo alguma dor? Eu acho que tanto a 3 quanto a 4, embora a 4 acho que é mais adequada, mas a 3 também se encaixaria, não? É, eu acho que perfeito. Eu acho que a 3 era melhor. É. Aqui tem A uma 3 ou a alternativa que eu não 4. coloquei. Isso, tá muito bom. 3 ou 4. Tem uma alternativa que eu não coloquei aqui, que é para falar dela. Em que lugar você acha que está? Essa é uma alternativa também. Mas, enfim, a 3 e a 4 são autossuficientes. Caso 8. Você está me entendendo? Alternativa 1. Entendendo perfeitamente. Acho que sim. 3. Até onde você explicou, eu entendi. Se você explicar mais, eu entenderei melhor.
Me fale mais a esse respeito. Essa não foi uma frase primeira, tá? Ele contou uma história e perguntou se estava entendendo, né? E realmente eu não estava entendendo. Então, a alternativa melhor qual seria? Quatro, eu acho. Ou a 4 ou a 5, né? Me fale Assim, É a mais a esse 5, né? respeito. Me fale Acho que a mais. 5 é melhor. Ou se você explicar, eu também vou entender melhor, né? Explica mais, ou seja, o esclarecedor quer ter informação para poder atender o espírito, né? Então, essa é a única frase que não foi feita no início. Eu lembrei dela e coloquei aqui, porque ela favorece essa análise, né? E para encerrar, o caso 9. Que lugar é esse? Você foi trazido a esta casa para nós conversarmos. 2. Você foi trazido aqui porque alguém gosta, porque alguém, por aqui, por alguém que gosta muito de você. 3. Você tem que evoluir e por isso está aqui. 4. O que você percebe desse lugar? é a 4. Eu usaria a 4. 4. Isso mesmo. É ele que vai dizer que lugar que ele acha que está. A gente devolve essa pergunta para ele. Passaram um teste. Ah, tem um caso aqui que é interessante. Peraí, deixa eu ver. Vou compartilhar com vocês. O espírito chegou e disse: se não existe inferno, por que eu fiquei naquele lugar? Situação difícil. Alternativa 1, o inferno existe. 2, isso não chama inferno, chama umbral. 3, tem lugar pior. 4, você ainda não viu nada. 5, se existisse inferno, você não sairia de lá. 6, era um lugar difícil, mas você saiu de lá. Qual 6. seria melhor? Ah, 6, né? 6. Certamente. Que é A a 6 última. parece que atende o Atende. objetivo principal dele. As duas últimas, né? A última, a quinta também pode ser, se fosse inferno, o inferno dos católicos, dos protestantes, quem chega lá não sai nunca, né? Para o resto da eternidade. É Não pior que tem é mal, né? tudo verdadeira, né? A questão é o que pode Isso, falar. o que é melhor falar, exatamente. Isso é para mostrar que existe uma infinidade de situações que a gente pode usar. Então, não tem como, como E você disse não o. sabe no que ele acredita, né? Exatamente, você não tem informação, né? E é interessante porque o Walter falou, não é uma ciência exata, né? Esclarecimento espírita, é ciência exata, não. Um e dois pode dar quatro. É, faltam 10 minutinhos, vocês têm alguma pergunta? Haverá possibilidade de o médico não se dando esclarecedor, não tirando tempo de Conseguiu entender, América? Não, não, você precisa repetir para mim. Tá. Ela perguntou se existe ou existirá algum momento em que o médium consegue fazer o atendimento sozinho sem ter um esclarecedor. Não é uma coisa fácil, né? Eu não tenho essa experiência, nenhum médium que a gente atende. Eu trabalhei com vários médiums, eu posso dizer que pelo menos uns 40 passaram pela minha mão. Agora, tem muito mais que 40 médiums, né? Trabalhando, ou até que já foram embora. Eu trabalhei com médiums que já desencarnaram, né? E normalmente os médiums acham que conversando mentalmente com o espírito, eles podem ajudar. Pode ajudar. A pergunta é: o espírito respondeu a pergunta do médium? Se ele não consegue fazer isso, ele não tem um retorno, como é que ele vai esclarecer?
Agora, pode ser que alguém tenha. Eu não conheço ninguém que tenha essa capacidade. E se o esclarecedor estiver atendendo e estiver entrando para uma linha que é inadequada de atendimento, às vezes um médium quer tentar fazer alguma coisa, mas eu pergunto, ele tem retorno se ele fizer uma pergunta? Porque o espírito está ouvindo ao mesmo tempo o esclarecedor falando e está ouvindo ao mesmo tempo o médium pensando. É claro que a ligação do médium com o espírito é muito forte, né? E ele pode, eventualmente, entender o que o espírito está querendo e tentar conversar, né? A pergunta é se ele consegue ter retorno do espírito, porque aí deixa o esclarecedor de lado e conversa direto. Se alguém conseguir fazer isso, ótimo. Não precisa mais esclarecedor. Mas normalmente isso é dificílimo fazer. Fala, Giancarlo. Eu lembrei uma pergunta dela de uma série, embora a gente não seja uma série verídica, às vezes uma série pode ser baseada em algum fato real, né? Real, pode ser. O Mystery, Que série é essa? Jogador de Fantasma. Nessa série, a personagem principal, que é a Melinda Gordon, ela é médium vidente. E ajuda os espíritos que ela vê, que muitas vezes não sabem que estão desencarnados, a fazer essa passagem. Né? E é muito interessante, porque, por exemplo, no episódio, eu acho que no segundo episódio, ela vê duas crianças brincando no trilho do trem. Um é o sobrinho de uma pessoa querida. E ela fala, sai daí, que eu vi um trem vindo. Uma sai, a outra fica. Elas estão brincando, uma tem 7 anos, a outra mais ou menos. A que fica era que já tinha desencarnado. Né? E a que vai era a criança que tinha aquele amigo que, pela idade, visualizava, mas não sabia que a criança estava desencarnada. E aí os episódios mostram como que ela vai esclarecendo o espírito que ela vê, né? Ajudando ele a ir para o plano espiritual. Né? Então, é possível, eu acho, eu acredito É possível. que conhecimento. É possível. Isso pode Eu conheço. por exemplo, um médico, por exemplo, que seja evidente, e tem, ela fala que ela foi orientada pela avó dela, que também era médium, né? E a preparou, porque desde os 12, os 7 anos, desde pequena, ela via os espíritos. Mas é uma série, né? Não é Eu conheço uma médium que era vidente e tinha sonambulismo lúcido, e ela esclarecia espíritos, sem precisar de esclarecedor. Ivone do Amaral Pereira. Eu convivi com ela, eu a conheci em 2 oportunidades. E por causa dela, depois que ela faleceu, eu quis fazer uma homenagem, e um dos livros que o Projeto Imagem fez foi exatamente o Memórias no Suicida, para falar disso. Mas ela esclarecia espíritos assim, aparecia o espírito na casa dela, né, à noite, ela fazia isso num horário reservado para não incomodar a família, né, e fazia isso em vigília e em desdobramento lúcido. Agora, quantas médiums a gente conhece que faz isso? Com, com conhecimento de causa, porque Ivone era uma estudiosa do espiritismo. Quem Então, é que... é aí que eu ia chegar. Porque existe uma coisa que a gente acha que a gente pode ajudar o espírito. Quanto que a gente tem de estudo para realmente Fazer um esclarecimento, né? esclarecer um espírito, dar andamento no atendimento. Então, é assim, eu posso auxiliar sem um esclarecedor? Quanto que você já estudou, quanto você tem de respaldo de conhecimento para realmente fazer esse auxílio. Então, é assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, todos nós, mesmo os esclarecedores. É, A não pode parar de Kardec estudar. coloca isso sempre nas obras, é dito, e a gente tem que manter. Espíritas, estudai, esclarecei-os, porque a gente não pode passar uma informação sem ter o conhecimento. É isso mesmo. Hum. Eu,
eu coloquei aqui uma imagem, já coloquei para vocês, né, que o, alguém falou em algum seminário, eu não sei se foi aqui, mas eu faço esse seminário mais duas casas. E, e alguém falou, mas o esclarecedor tem a ajuda do seu amigo invisível, né? Ele tem intuição, né? Mas esclarecedor novato tem alguma intuição? Eu não tinha nenhuma quando eu comecei. E o Emmanuel fala sobre isso. Vou compartilhar com vocês. Se eu não compartilhei ainda, vai aqui a frase do Emmanuel. Como é que a gente consegue isso? Está no livro Consolador, questão 121. Ela está adaptada, esse ADP está adaptada porque é uma resposta longa. Eu fiquei só com o que interessa. O estudo perseverante, com um esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição. Todo mundo tem intuição, né, para saber se vai por aqui, vai por ali. Quantas vezes a gente não passou por isso? Agora, num atendimento com uma diversidade grande de espíritos, né, a gente só vai ampliar a intuição se a gente permanecer estudando, né? Então, tá aí a, a recomendação do Emmanuel. Pergunta? Sucena, é o Edivaldo falando. Eu Oi, estou no Edvaldo. controle aqui, então você não está me vendo. Tá bom. Está longe. A questão da Ivone é que ela fazia o esclarecimento, mas não mediunizada. Ela fazia desdobrada, né? Não, Então, como ela tinha evidência também, às vezes ela fazia em vigília. Eu conversei com ela a respeito disso. sim, mas isso ela não estava dando passividade, ela estava Não, trabalhando não, não, com o não, 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 espírito, não. Perfeito, perfeito, bem lembrado, é isso mesmo. Ela não né? estava em transe mediúnico, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí seria uma conversa entre dois amigos. Ó. Isso. Você falou em amigo, eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Isso ela mesmo conta, né? Que tinha obsessor que ficaram amigos dela, porque eles também têm problemas, iam pedir orientação a ela, e ela dava orientação a eles, o que fazer. E ela recebia visita de amigos que ainda eram obsessores, que ela não conseguia esclarecer, mas que confiavam nela, iam lá fazer perguntas para ela. É uma coisa interessantíssima. Uma outra situação que eu li essa semana, estou lendo Lindos Casos de Bezerra de Menezes, Ah, e legal. lá tem uma parte que conta que ele está num trabalho de obsessão e chega um espírito, ele tenta, conversa, ele dialoga, e o espírito Não quer nem saber. não queria nem saber. Daí ele vira e fala assim, ó, o seu caso é de polícia, chame a polícia. O espírito É, ele sai rapidinho. ele chamou a polícia. E teve um outro que ele também está nesse livro, vou dar spoiler, mas você vai ler quando chegar lá, Né? que ele falou, você não precisa de nada, você só precisa de um abraço. Receba um abraço em nome de Maria, dê um abraço no espírito, no médium encarnado, como se fosse dando um abraço no espírito. E o espírito se emocionou e modificou o seu padrão mental. É, mas, Tem muita é, coisa. mas Cito, eu acho que foi no mesmo dia. Um Pode sai ser. correndo e na sequência vem outro. E para mim, você vai chamar a polícia? Ele fala, não, Isso. Você cena. precisa de amor. É, É. Você isso precisa de mesmo. amor. É isso mesmo. Bem, Eu não sei se essa história do abraço é verdadeira, tá? Faz tempo que eu li esse livro. Mas que ele O falou que você precisa de Divaldo, amor. mas Diga. o Divaldo conta essa história do abraço. Ah, conta? Eu lembro qualquer coisa. Conta. É isso aí. legal. 21 horas, 2 minutos, na Grande Jacareí, na Grande São Paulo. Bom, eu estou na Grande Bertioga. Américo, Diga. nós Com agradecemos esse, mais com uma esse frio, vez pela sua Américo, presença, pela sua Com esse paciência, Bertioga frio. com frio, Com pelo esse frio. auxílio. Agradecemos a todos que participaram. A gente vai encerrando aqui então. Vou parar a nossa gravação para poder fazer uma prece de encerramento Perfeito. e deixando um abraço para todos, que todos tenham aproveitado bastante.